Olá a todos que estão chegando aí para o nosso Um Dedinho de Prosa. Eu, Nara Coelho, venho aqui nas segundas e sextas-feiras fazer um dedinho de prosa, das 18 às 18h30, mais ou menos. Às vezes um pouquinho mais, porque às vezes a gente se empolga e fica falando bastante, né? Então, estamos aqui, né, fechando o mês de julho, né, última sexta-feira do mês de julho, primeiro mês do segundo semestre de 2021, que veio na última semana com muito frio, né, mas por outro lado, né, o frio nos lembra sempre do calor humano, é sempre bom estar com o outro, e o frio nos lembra da importância, inclusive, do aconchego, não é mesmo? Então, eu, Nara Coelho, venho aqui das segundas e sextas-feiras fazer uma prosa, uma conversa entre amigos sobre o quê? Sobre o conviver e sobre o viver, sobre o estar passando por esse tempo e espaço que nós estamos aqui passando, por essa caminhada que todos nós estamos aqui fazendo, não é mesmo? Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, cada um à sua maneira. E nessa caminhada nós temos os nossos encontros e nossos desencontros, não é mesmo? E nesses encontros a gente precisa trabalhar o conviver, o estar com o outro. E isso é muito importante, porque na verdade, sem o outro, inclusive, eu não consigo me identificar, não consigo me reconhecer quem eu sou, eu preciso do outro para isso. Isso acontece tão no automático que às vezes a gente se esquece desse pequeno, grande, fundamental detalhe, não é mesmo? Que é o outro na minha vida. E esse outro são diversos outros, na verdade. Então a gente vem aqui conversar um pouco disso. Gosto sempre de lembrar os amigos, as amigas, que a gente traz aqui o nosso olhar, o nosso jeito de ver essa caminhada, esse mundão de meu Deus, de ver o estar, né, nesse mundo, o relacionar com o outro. E que olhar é esse? É o olhar de uma pessoa que já viveu um bocadinho, que é de uma mulher, com certeza, de alguém que trabalhou anos na educação, trabalha já há bastante tempo aí com jornalismo, que está aí em busca de uma nova formação, né, trabalhando com a psicanálise, né, uma psicanalista em formação. Então, a gente vai nesse caminhar, nesse andar, e é isso, esse olhar que a gente traz. Então, elas não são verdades supremas. Portanto, a participação de vocês colocarem aí o que pensam do que a gente traz para conversar, do que a gente coloca aqui, é muito importante, mesmo que seja para discordar, até porque discordar significa um novo olhar. E ter um novo olhar sobre qualquer coisa é sempre muito bom, é sempre importante. Nos mostra lados, às vezes, das coisas, das pessoas, das situações, das emoções que nós não estávamos vendo. E às vezes é um lado que vai fazer a diferença, inclusive nas nossas escolhas, nas nossas decisões, não é mesmo? Então sejam todos muito, muito bem-vindos. Nós já estamos aqui com o Antonichen, né? Obrigado pela participação, por estar aí. A Thaís também está aqui. Que bom. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso Um Dedinho de Prosa. E aí, durante esta semana, a gente sempre fica aí pensando, né? Do que falar, do que conversar, qual é o tema que a gente poderia estar conversando. E eu, esses dias, recebi, né, de um amigo, até de uma forma assim, de brincar muito, né? Ele me mandou dizendo bem assim: não se esqueça, amiga, que o universo vai dar um jeito de devolver tudo o que você está transmitindo. Aí ele terminou me dizendo: espero que isso não te assuste.
veja, né? É um pensar, né? E é realmente tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente realiza, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja, de uma forma ou de outra, o universo, a vida nos devolve, né? Traz de volta para a gente. E aí, quando ele pergunta assim, tomara que isso não se assuste, por quê? Porque é muito importante a gente parar para pensar no que a gente anda pensando, no que nós estamos gastando a nossa energia, né? Em que nós estamos gastando o nosso tempo, principalmente o nosso tempo do pensar, o nosso tempo do sentir, o nosso tempo do sonhar, do desejar, o nosso tempo em querer, né? Porque uma coisa que é muito importante e que a gente esquece é o que nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles têm uma força, um dinamismo, e eles chegam muito mais longe do que a gente imagina. E o que somos nós, se não os nossos pensares, né? O que nós pensamos é que realmente é o que nós somos. Muitas vezes a gente diz algumas coisas, mas está pensando outras, né? Às vezes a gente encontra com uma pessoa que faz muito tempo que a gente não vê e a gente diz assim para ela: Nossa, quanto tempo, que saudade, como você está bem? Nossa, o tempo parece que não passa para você, né? Mas na realidade, a gente não está pensando isso, né? Às vezes a gente está pensando, né? Bem o contrário, meu Deus, de acabada, o que será que anda fazendo essa criatura que está tão destruída, né? A gente está pensando outra coisa, a gente não está falando o que está pensando. E quem que realmente somos nós? O que está no nosso pensamento. O detalhe é que enquanto a gente está dizendo uma coisa, mas está pensando outra, esse pensamento está irradiando, esse pensamento está caminhando, está saindo solto por aí e está levando para algum lugar esta energia. E todas as vezes que a gente pensa algo, como eu falei aqui, que não é bom, que é negativo, a gente está mandando uma energia, um aviso para o universo, está se sintonizando com todas as energias que são negativas também, não é mesmo? Então, o pensar é extremamente importante. E quando a gente fica, né, voltado para pensamentos mesquinhos, né, então às vezes a gente fica lá pensando, está passando por um problema difícil, ou várias situações da vida, que a gente tem sempre aquele pensamento: ninguém me ajuda, eu estou sempre sozinha, sempre sou eu, né, que tenho que estar fazendo as coisas, sempre sou eu que tenho que estar correndo atrás. Na hora da dificuldade, não acho um ombro amigo. Então, eu penso muito essas coisas. O que eu crio? Eu crio uma energia, uma sintonia que diz que eu realmente não tenho ninguém. E aí o universo entende que se eu não tenho, eu não tenho. E se eu não tenho, eu não quero. Se eu reforço, né? Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. O universo entende, né? A vida entende. Você vai se sintonizar com mais gente que tem o mesmo pensamento. Então serão sempre pessoas sozinhas. Né? Então, muitas vezes a gente pergunta por que tanta coisa nos acontece. E é importante que a gente pare para pensar se a gente não está criando clima, criando energia, criando sintonia com o que não é bom. Vocês já ouviram falar daquela história do dedo podre? O pessoal fala muito quando alguém vai procurando, né, nos relacionamentos, sempre acaba se relacionando
com pessoas que não trazem nada, que não contribuem, muito pelo contrário, que tendem a destruir, né? Trazem para suas vidas, né, nos relacionamentos, pessoas que não ajudam, né? Pessoas que só trazem mais tristeza do que alegria. Às vezes até em relacionamentos de amizade, às vezes nos relacionamentos amorosos. E aí a gente costuma dizer, né, o povo costuma dizer o quê? Fulano, fulana tem dedo podre para achar namorada, namorado. Não é o dedo que é podre, não é a vida que só nos traz coisa que não é boa. É porque, de alguma forma, de alguma maneira, a gente não cria pensamentos bons. E aí a gente acaba atraindo para nossa volta aquele tipo de pessoa. Ah, mas eu não quero, né? A gente diz assim, ah, mas vamos dizer num relacionamento abusivo, né? Já às vezes já é o segundo, terceiro relacionamento da pessoa e o relacionamento é abusivo. Diz, mas eu não quero isso para mim. Tá, você diz isso, né? A gente diz isso, mas a gente pensa o quê? A gente pensa assim, nossa, né? Eu não sou tão bonita, não sou uma pessoa tão bonita, eu não sou uma pessoa tão bacana, eu acho que até não mereço uma pessoa bacana também na minha vida. Então, quando eu começo a ter pensamentos que me desmerecem, que me colocam para baixo, que me tornam uma vítima do mundo, que sintonia que eu crio? Eu crio uma sintonia com o mundo, com outros sentimentos, com outras pessoas, de coisas que não vão me ajudar, que não vão perceber as minhas qualidades. Por quê? Porque eu não crio uma energia em volta de mim que mostre as minhas qualidades, que exponham as minhas qualidades, que levem as minhas qualidades para as pessoas. Né? Eu me desclassifico, eu me desmereço. E quando eu me desmereço, eu crio uma energia que vai se unir, que vai criar uma sintonia vai criar ondas. Sabe as ondas do rádio? Então, quando a gente pensa, a gente cria ondas no mesmo estilo das ondas do rádio. E quando a gente quer sintonizar a rádio A ou B, a gente vai lá apertando hoje a gente não gira, né? A gente aperta os botãozinhos lá até que ele sintoniza, que o meu rádio sintoniza com a emissora, com a rádio que eu quero ouvir. Então, o nosso pensamento é a mesma coisa. Nós soltamos ondas, e ondas de energia mesmo, reais. Inclusive, há equipamentos que medem essas ondas, né? Nós liberamos essas ondas e elas vão saindo para o ar e elas vão se sintonizar. E à medida que eu me sintonizo, a vida vai trazendo aquilo com que eu vou me ligando. Então, quando eu penso para baixo, quando eu fico com pensamentos que me desvalorizam, quando eu fico com pensamentos de muita culpa, né, e eu não trabalho isso, o que eu faço? Eu ligo, eu disparo ondas que a gente diz que estão, né, em baixa frequência e vão se sintonizar com ondas de baixa frequência. E aí a vida começa a me trazer porcarias, vamos dizer assim, entre aspas, e eu ainda fico braba. Mas eu provoco isso. Não, não é destino. Tá? O destino da gente não é vir aqui sofrer, ser feliz, infeliz e ter na nossa vida aquilo que não é bom. Não. Nós viemos aqui para aprender. A aprendizagem exige esforço, exige dedicação. Isso vai levar a alguns tipos de sofrimento, mas são sofrimentos que nos conduzem à melhora. Agora, quando eu faço a opção, né, em multiplicar isso à medida que eu vou
trabalhando ao contrário, né? Trabalhando no sentido de me desvalorizar, eu estou aumentando uma carga que não precisa ser ampliada, que não precisa ser multiplicada. Então, é muito importante que eu pare para pensar no que eu penso. Veja, né? Parece redundância, mas não é redundância. Muitas vezes a gente quer que a nossa vida vá para um caminho, mas a gente pensa muito de uma forma diferente do que a gente quer, né? Às vezes eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma mudança na minha vida profissional, mas o que eu penso? Eu penso que eu já estou, vamos dizer, eu quero uma mudança, né? Como vocês sabem, eu já não sou assim uma menininha de 15, né? Eu já estou com 5,6, então já é bastante, é uma caminhada. Mas daí eu quero fazer uma nova profissão, eu quero fazer alguma coisa na minha vida, eu quero que a minha vida se modifique, né? Se transforme. Vamos pôr lá um exemplo na vida profissional. Mas se eu começo a dizer para mim mesmo, né? Eu começo a pensar assim, mas vai ser difícil, né? Nessa idade, o que eu vou poder fazer? Mas será que eu vou ter condições de aprender ainda? Será que eu ainda tenho capacidade para aprender? Será? O que será? O mundo é dos jovens. O que eu vou me meter? O que eu vou inventar? O mundo é dos jovens. O que eu estou mandando para o mundo? Qual é a informação que eu estou mandando para o mundo? Né? Eu estou mandando uma informação para o mundo, né? Que de verdade, eu não quero. Por quê? Porque eu estou com medo, porque eu não me considero capaz, porque eu não me considero pronta para essa transformação. Quer dizer, na verdade, os meus pensares estão mandando energias, e isso é real, né? Como eu já falei para vocês, se ligando em ondas, né? Que vão sintonizar onde? Vão sintonizar em possibilidades, em abertura de campos novos de trabalho, em possibilidades que eu vou enxergar de novas formas de buscar um trabalho? Não. Eu vou me sintonizar com pessoas que vão chegar, inclusive, e vão dizer, não, você se aposentou, o negócio é sentar aí e ficar vendo a banda passar. Por quê? Porque eu liguei as sintonias no meu rádio numa emissora de baixo, né? De baixa sintonia. Então, ela vai trazer para a minha vida aquilo que eu liguei, aquilo que eu sintonizei. Então, é importante que eu aprenda a pensar. Não que o pensamento, por exemplo, mas então você está dizendo que se eu sentar e passar aí durante um mês só sentada, só pensando que eu vou ganhar na loteria, né? Que eu vou ganhar uma bolada e vou ficar milionária na loteria, isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Né? Não é mágica. Não é mágica. Acontece que essa energia do pensar, né? Do acreditar das coisas, de puxar os pensamentos que são bons, ele cria uma energia em minha volta que vai conectando, que vai ligando em ondas boas. Então, se eu ficar uma semana, um mês sem trabalhar, sem fazer nada, só pensando que eu vou ganhar na loteria, as chances são muito pequenas. Não vou dizer que seja impossível, porque no mundo nada é impossível, né? Mas as chances de eu acertar, conseguir com a minha força de pensamento mexer bem certinho nas bolinhas é muito pequena. Até porque nós não trabalhamos muito o nosso pensar. Então as chances são muito pequenas, não é mesmo? Mas se eu, em vez de pensar que eu vou ganhar na loteria, eu começar a pensar que eu tenho capacidades, que eu tenho potenciais que eu ainda não desenvolvi, que eu tenho direito, que eu sou merecedora por tudo que eu já fiz e pelo que eu sou, de ter uma boa vida, de ter uma vida com qualidade,
de ter um bom trabalho, um trabalho que me deixe feliz, que me realize e que me traga também compensações econômicas. Se eu começo a fazer um movimento de pensamento que vem acompanhado do movimento de ações, porque quando eu começo a pensar dessa forma, eu também vou gerando dentro de mim o quê? Uma vontade, uma expectativa. E quando eu faço isso, eu vou buscando outras coisas. Eu começo ao quê? A buscar coisas que possam me ajudar a realizar isso. E nesse movimento do meu pensar com a minha ação, aí a vida começa a me devolver. E como é que a vida me devolve? Colocando, se eu estou sintonizada numa energia alta, numa energia positiva, se é isso que eu estou jogando, eu vou sintonizar com quem? Com pessoas que têm o mesmo pensar. Então a vida vai girar de forma que eu vou ter encontros felizes, ou seja, sabe aquela história? Já deve ter acontecido com vocês em algum momento da vida, você dizer assim, que na hora certa, no lugar certo, você encontrou a pessoa certa, ou seja, a pessoa que te ajudou, que te mostrou um novo caminho. Então, quando é que isso acontece? Quando a gente se predispõe a isso, quando a gente abre-se, quando a gente se abre para isso. E isso vem da onde? Do nosso pensamento. Agora, quando a gente invoca de querer ficar só sentando reclamar, né, sentado reclamando e pensando nisso, né, às vezes a gente está no trabalho da gente, não é o melhor trabalho do mundo, não é o melhor, não é o trabalho que eu quero estar, mas eu tenho que estar, é de lá que vem o meu ganha-pão. E enquanto eu não consigo fazer uma transformação, eu tenho que estar lá. Se eu chego lá já, e enquanto eu estou lá exercendo, eu estou pensando, mas que diacho, como é ruim esse trabalho, esse chefe é horrível, todos os meus amigos são muito ruins, meus colegas de trabalho são muito chatos. Eu fico pensando, aí durante o dia vai acontecendo um monte de situações que complicam mais ainda, que deixam ele mais chato ainda. Não é só os colegas, é o que eu criei. Eu me predispus a criar uma energia, e isso vai levar com que eu crie situações que vão tornar aquele lugar pior ainda. Sabe? Não é jogar um jogo, né? Quem leu Poliana, há muitos anos atrás, a mocinha que jogava o jogo do contente, em tudo que acontecia na vida dela, podia ser a maior desgraça, ela achava uma coisa boa. Não é um mero jogo do contente. É a gente se dar conta que à medida que a gente pensa e visualiza possibilidades, a gente nós melhoramos a nossa vida. Tá? Então, quando eu estou num trabalho que ainda não é o trabalho dos meus sonhos, não é o trabalho que me realiza, mas é o trabalho que me sustenta. E eu tenho essa ciência, eu digo, olha, não é, eu digo para mim mesmo, não é o meu melhor lugar, não é o lugar. Mas já que eu estou lá, eu vou tirar o melhor proveito que for possível, estando lá. Vou tentar me relacionar o melhor possível com as pessoas e vou sempre me lembrar que esse trabalho está me ensinando alguma coisa, porque todo trabalho nos ensina alguma coisa. Com esse trabalho eu estou me relacionando com pessoas e isso também é crescimento. E com esse trabalho eu estou me mantendo. E com esse trabalho pode me possibilitar eu começar a olhar o que está em volta para mim buscar uma coisa diferente, uma coisa que realmente eu queira, uma coisa que realmente me faça feliz. Né? E aí eu começo a pensar e eu vou criando energias que vão me ajudando, vão me sintonizando. As coisas não acontecem por um acaso ou milagrosamente na nossa vida. Elas acontecem de acordo com o que a gente imprime na vida. E imprimir na vida é o nosso pensar. Então, quando nós pensamos, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos. Né? A minha mãe sempre dizia muito assim, muito cuidado com o que você pensa e muito cuidado com o que você pede para Deus. Né? O que ela queria dizer com isso? Né? Porque aquilo que a gente pede, se a gente não pede com muito cuidadinho, às vezes a gente extrema e às vezes pode dar errado. Né?
Então, eu vou dar um exemplo disso bem. Eu tenho uma amiga que toda a vida, quando a gente falava em namorado, em ter um companheiro, ela sempre dizia assim: eu quero ter um namorado, um marido, seja trabalhador. Ela tinha muito isso, tinha que ser trabalhador. E que ela sempre pedia para Deus um homem trabalhador. E ela encontrou uma pessoa e tal. E uma vez nós conversando, e ela estava reclamando que o marido dela não tinha tempo para a família, que o marido dela não saía com ela, que o marido dela não ficava com os filhos. Eu dizia, mas o que ele faz? Ele trabalha, ele só pensa em trabalhar. Daí eu até dei risada e disse para ela, mas não era isso que você queria a vida inteira? Um homem trabalhador. Aí você, mas não precisava ser tanto. Eu digo, pois é, né? De repente você não dosou esse pedido. De repente você não conduziu direito o teu olhar, o teu pensar, o teu sonhar e exagerou na dose. Né? Então, é aquele cuidar, né? Esse, do que você está pensando, como você está pensando e o que de fato você quer. A gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa aprender a selecionar os pensamentos que nos visitam. Né? Por quê? Porque a gente diz assim, eu não tenho controle sobre o pensar. Vem muita coisa, realmente o nosso cérebro, nossos pensamentos, eles são praticamente autônomos, né? Eles são donos de si. Eles veem coisas, às vezes, que a gente se assusta até. Meu Deus, de onde que veio isso? Como é que eu estou pensando isso? Esse controle não dá para a gente ter. Né? O pensamento vem. Qual é o controle que eu tenho que fazer? É a seleção, é a escolha. Qual é o pensamento que eu vou alimentar e que eu vou deixar ficar, que eu vou nutrir, que eu vou cuidar como uma plantinha? E qual é o pensamento que eu vou selecionar para ir embora? Ele passa, mas ele só passa. Eu não alimento, eu não me agarro a ele. O problema é quando a gente se agarra. Né? O pensamento vem. Às vezes a coisa não está muito boa, está complicada, está difícil. E aí qual é o pensamento que vem? Que a minha vida toda é ruim, que eu não sirvo para nada, que nada dá certo na minha vida. E aí eu pego esse pensamento, boto num vasinho e começo a regrar todo dia. Todo dia eu digo, né, a mesma coisa, vou alimentando esses pensamentos. Não, nada para mim dá certo. Não, eu nasci para sofrer. Eu nasci para apanhar. Eu nasci para sofrer. Não adianta eu tentar uma mudança porque eu não dou conta e no final vai dar tudo errado. E aí vai crescendo, e essa plantinha vai crescendo. Entende? Se eu me agarro a esse tipo de pensamento, eu vou fazer mal. E a planta, esse tipo de planta é a erva daninha. E vocês sabem o que acontece com a erva daninha, né? Ela vai enraizando e vai tomando conta e é rápido. E aí começam a aparecer situações e coisas na minha vida que vêm justificando esse meu pensamento, claro, porque eu estou sintonizando nessa onda. Agora, se as coisas estão complicadas, se as coisas estão difíceis, esse pensamento vem, mas comigo sempre é difícil, eu não sirvo para nada. E eu digo, como que eu não sirvo para nada? Quantas coisas eu já fiz na vida? Quantas coisas já deram certo na minha vida? Quantas coisas já foram boas na minha vida? Quantas qualidades eu tenho? E espanto aquele pensamento e começo a pensar, não, a situação está difícil, mas eu já vivi outras situações tão difíceis ou piores do que essa e eu dei conta. E eu vou dar conta dessa. Né? Eu só preciso agora descobrir o caminho e começo a pensar na solução de como é que eu vou sair desse emaranhado que eu estou. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou sintonizando numa energia, estou conduzindo meus pensamentos para nas ondas do rádio da vida, sintonizar nas ondas altas, nas ondas positivas. E aí as coisas vão se encaminhando. É da noite para o dia? Claro que não, nada na vida é da noite para o dia, gente. Tudo é construído, tudo é paulatinamente construído, tudo é trabalhado. Não existem os milagres de que a gente resolve os problemas da gente para a noite e dia.
Não. Às vezes o que acontece, e muitas vezes acontece, é que a gente está num emaranhado de situações difíceis e de repente as coisas, porque a gente vai trabalhando isso mentalmente, porque a gente vai agindo, porque a gente vai tendo ações, porque a gente vai acreditando que é possível e vai se movimentando, as coisas começam a se encaminhar e de repente elas estão todas arrumadas. E aí quando a gente está no bom, né? Quando a gente está na parte boa, a gente tende a esquecer tudo que passou. E daí a gente diz, nossa, de repente tudo deu certo. Não foi de repente, né? Foi construído, foi elaborado, foi trabalhado, foi conquistado. Mas o primeiro passo para resolver, se conquistar, se melhorar, se mudar, se trocar uma situação, é eu acreditar que ela é possível. É eu começar a elaborar essa possibilidade mentalmente. E sempre passando, claro, por onde? Pelo maior crivo que tem que ser, que sou eu mesmo, acreditar naquilo que eu quero. Que eu mereço, que eu posso e que eu sou capaz. E a gente é capaz, né? É fundamental que a gente nunca se esqueça disso, né? Eu sempre digo que a gente não pode esquecer de alguns pontinhos muito importantes. Primeiro, somos únicos. Nós não somos, né? Eu tenho um amigo que diz que a gente é raro. Não, a gente não é raro. Porque quando a gente é raro, quer dizer que existe outros. A gente não existe outros. Não existe outra Nara, outra Célia, outra Maria Isabel. Não existe. Não existe. Outro Naor. Não existe. Somos criados únicos. E dentro de nós veio assim um arsenal de possibilidades e de capacidades que na maioria das vezes nós não damos nem conta. Então a gente precisa se lembrar disso. Que a gente pode estar se transformando e se melhorando sempre. Não importa se eu tenho 15, se eu tenho 56, se eu tenho 80, se eu tenho 35, se eu tenho 40. Sempre é possível. Porque nós somos, né? A gente sempre fala aqui, nós somos espíritos, vivendo uma experiência carnal. Então nós somos imortais. Então as nossas possibilidades de crescimento é imensa. Deus não ia perder tempo criando uma coisa que não desse certo. Vocês têm que se lembrar que nós somos criados por um ser, né? Uma criatura, que é a perfeição. Que não ia se dar trabalho de criar algo que não tem utilidade, que não presta para nada, que não é capaz, né? Isso é impossível. Agora, primeiro ponto para tudo isso é eu acreditar, é eu ter isso dentro de mim, né? Que eu posso e que eu consigo ir selecionando os meus pensamentos. Não permitir que o pensamento que me joga para baixo, o pensamento que me traz raiva, que me traz mágoa, que me traz tristezas, não prestam, gente. Não prestam, não alimente. Eles vão vir, mas deixa ele passar. Sabe aquela passadinha rápida? Deixa que passe, deixa que vá. Né? Não o detenha nem para tentar descobrir porquê, de onde veio, como veio. Não, deixa que vá, deixa que vá. Deixa que caminhe. Alimente e nutra aquele pensamento que me ajuda, o pensamento que me eleva a minha estima, o pensamento que me lembra que eu tenho problemas a resolver, que eu tenho situações, que algumas pessoas me machucaram, mas que eu posso superar isso, que eu tenho capacidade para superar isso. Esses pensamentos é que a gente tem que reter e que a gente tem que alimentar, porque é assim que a gente vai plantando a nossa vida. É assim que a gente vai regando as coisas que nós vamos colocando em volta de nós. E lembrem-se sempre que reclamar não adianta nada. Até porque reclamar é clamar duas vezes, né? Quando a palavra, o significado da palavra, é clamar duas vezes. Então, se algo não está bom e eu fico insistindo em falar daquilo, eu estou multiplicando aquilo por 2, né? Aquela situação está cada vez ficando, eu estou reforçando aquela situação. Então, é importante que a gente vá trabalhando essas situações. Se algo não está bom, o que eu tenho que pensar não é ficar falando que aquilo não está bom, é qual é a forma que eu encontro para modificar isso. Se isso está tão ruim que me incomoda,
como é que eu vou fazer para isso modificar? No que eu tenho que concentrar meu pensamento? Na situação em si, ficar olhando para ela e reclamando? Ou eu tenho que olhar para a situação e ficar pensando, como é que isso pode ser modificado? Como é que isso pode ficar bom? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso sair disso? Às vezes tem situação que eu não posso modificar, mas qual é o caminho que eu posso fazer para sair dessa situação? Eu não posso modificá-la, mas eu posso sair dela. E tudo na vida tem escolha. Então, seja o que for que eu esteja vivendo, tem escolha. Eu posso escolher outro caminho. E começa pela forma que eu alimento os meus pensamentos, certo? Povo de Deus, olá, já me empolguei aqui de novo. Essa semana eu só me empolguei. Segunda eu me empolguei, hoje eu me empolguei de novo com a prosa. Vocês têm que dizer assim, ó, já falou bastante, tá na hora de ir parando. Né? Bom, primeiro quero desejar para todo mundo aí um excelente final de semana. Né? Para quem vai para aqueles encontros de família, que às vezes tem alguém lá que a gente não bica muito, em vez de começar a pensar assim, ui, vou ter que ver fulano, pense assim, gente, vai ser legal, porque eu encontro fulano, ciclano, beltrano, que né, que eu gosto, que são pessoas que eu gosto. Mire os pensamentos nas coisas que podem ser bons nesses encontros de família, que sempre são bons, né? Que vocês vão começar a perceber que o chato fica menos chato, que algumas situações vão acontecendo, porque a gente vai melhorando essa convivência, certo? E lembrando para todo mundo que segunda e sextas-feiras, das 18 às 18h30, a gente está aqui para um dedinho de prosa,